Uma boa tarde. Boa tarde, Mauro. É uma alegria falar com você e com todos os amigos do War News. O que acontece com um deputado que não está mais de licença, mas quer manter o seu cargo, mas está em outro país, não vai comparecer às sessões da Câmara dos Deputados? O que acontece? Então, aliás, antes de eu passar a palavra, o Eduardo Bolsonaro hoje publicou um vídeo no canal dele, lá nas redes sociais, falando exatamente isso, que ele não vai renunciar ao cargo. Vamos assistir. De cara, adianto para vocês, eu não vou fazer nenhum tipo de renúncia, tá? Então, se eu quiser, eu consigo levar o meu mandato, pelo menos aí, até os próximos 3 meses. Muito bem. Então, agora sim, doutor Alberto, o que acontece com um deputado como o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, não vai comparecer às sessões da Câmara e está com o mandato dele a partir de agora vigorando? O que acontece a partir de agora? Então vamos lá, Mauro. O que fala o regimento interno na Câmara dos Deputados? O deputado tem direito a pedir licença particular, sem remuneração, pelo prazo de até 120 dias. O regimento não fala em prorrogação, mais 30, mais 60. Então, 120 dias terminam, o deputado volta automaticamente. Deixa de estar licenciado. E aí começa a contar um outro prazo. Que prazo é esse? Aí a gente sai do regimento interno e vai para a Constituição. O que diz o artigo 55 da Constituição Federal? Que o deputado que faltar a mais de 1/3 das sessões legislativas do ano, nós estamos no ano de 2025, então 1/3 das sessões de 2025 perde o mandato. E aí quem decide a perda do mandato é a mesa da Câmara. Então é por isso que ele falou, e a gente viu agora, né, nessa live que ele fez, nesse post que ele fez, que ele vai levar o mandato por mais 3 meses. Por quê? Porque até agora ele estava licenciado dentro do prazo de 120 dias. A partir de agora, terminou a licença, começa a contar falta. E aí é importante lembrar que o Congresso está em recesso, vai voltar só em agosto. Início de agosto, se eu não me engano, dia 4. Então, a partir de 4 de agosto é que começa a contar as faltas. E aí precisa ver quantas sessões já foram no ano de 2025, se ele já tem falta. Lógico que não conta o período de 120 dias, mas a partir de agora, dependendo do número de sessões que forem realizadas até o próximo recesso, né, até dezembro, se ele contar com 1/3 de faltas, mais do que 1/3, aí ele perde o mandato. Por isso é que ele fez esse cálculo rápido, aí mais 3 meses. Então ele acha na conta dele que vai chegar no 1/3 de faltas nestes 3 meses. E aí perde o mandato por decisão da mesa da Câmara. Se ele perder o mandato, ele fica inelegível? Nesse caso, não. É uma pergunta muito importante, Mauro. Eu já respondi esses dias e é uma pergunta importante. Na lei da ficha limpa, fala em condenação, né? Mesmo de natureza eleitoral, de natureza criminal, mas não fala em perda do mandato. Agora, tem uma hipótese só na lei da ficha limpa, que é se houver renúncia para escapar de um processo de cassação. Como ele disse que não vai renunciar, tem lá algumas representações contra ele que estão iniciando, estão no comecinho, mas como ele disse que não vai renunciar, então a perda do mandato, nesse caso de falta, não gera inelegibilidade. Agora, se for cassado, porque existem representações contra ele lá na Câmara dos Deputados. Aí, se for cassado, se a Câmara resolve cassá-lo por estar infringindo ou alguma prerrogativa aí de deputado, algum dever que ele tenha como deputado, aí já vira caso de inelegibilidade. Sim, com certeza, é isso mesmo. Se houver processo de cassação, se ele não renunciar e, né, continuar ao longo desses próximos meses como deputado fora do Brasil, esperando, né, o prazo de 1/3 e começarem esses processos de cassação, aí sim, se ele for cassado, se der tempo dele cassar enquanto sendo deputado, ou mesmo se ele renunciar para
escapar, para fugir desses processos, a lei da ficha limpa é bem clara. Qual é o tempo de inelegibilidade? O prazo que faltar para terminar o mandato termina, a eleição é em 26, mas o mandato é só em 27, é 1º de fevereiro. Então, ele fica inelegível até 1º de fevereiro de 27, mais 8 anos. Então, é um bom tempo, é um bom prazo. Agora, vamos repetir para não ficar dúvida aí no pessoal do All News. Só se ele for cassado ou se ele renunciar quando já tiver processo que pede a sua cassação em andamento. Se for a perda do mandato, de acordo com o artigo 55 da Constituição, por faltas, aí ele não fica inelegível. E se renunciar também não fica inelegível nesse caso, não respondendo a nenhum processo de cassação, ele resolve renunciar por conta própria, também não fica inelegível. E uma outra pergunta, existem também algumas iniciativas de parlamentares mais ligados ao campo bolsonarista de mudar o regimento da Câmara para ou permitir um mandato remoto, eu queria saber a sua opinião sobre isso, ou para permitir que essa licença seja prorrogada. Caso eles consigam fazer uma mudança no regimento, isso por enquanto está afastado, está meio engavetado, mas caso haja uma mudança no regimento, ela pode alcançar e beneficiar o Eduardo Bolsonaro? E provavelmente eu ouvi essas duas iniciativas, né, de mudança do regimento interno, como você frisou. Hoje não é assim, mas quando voltar em agosto, de repente eles aprovam essas alterações. Então, com certeza, quem está promovendo essas alterações, né, quem são os autores dessas iniciativas, vão colocar lá algum parágrafo, algum dispositivo que diga que já vale para quem eventualmente esteja em licença ou tenha tirado licença ou que esteja fora do Brasil. Agora, então isso é possível? Lógico, aí se houver essas alterações no regimento interno passa a valer e aí ele tem fundamento para ficar fora do Brasil ou para pedir mais 120 dias de licença. Agora, sempre lembrando que quem tem que julgar e fazer juízo de valor é o eleitor, né? Você falou no começo da nossa conversa, ele é deputado do estado de São Paulo, lógico que em uma última análise ele defende ou tem que defender os interesses do Brasil, mas ele é deputado de São Paulo. Então, os eleitores precisam pensar se alguém que está fora do Brasil há tantos meses tem condição de defender, porque não está aqui, não sabe o que está acontecendo, não sabe que estão jogando pedra nos ônibus, não sabe a insegurança que tem, não sabe o tarifaço, o que vai ocasionar para o Estado de São Paulo. Quer dizer, alguém que tem que defender o Estado de São Paulo está fora, eu não sei se vai conseguir defender com plenitude. Agora, quem tem que julgar isso são os eleitores. Doutor Alberto, para a gente encerrar, tem uma dúvida aqui que é super pertinente, que vários dos nossos espectadores aqui no YouTube estão perguntando. E a questão salarial, ele volta a receber o salário como deputado a partir de agora? Bem, objetivamente, até agora em licença não recebeu, assumiu suplente. A partir do momento que ele volta, mesmo estando fora do Brasil, volta a receber o salário sim, porque o regimento interno da Câmara fala que é sem remuneração quando estiver em licença. Se ele não está mais em licença, aí ele volta a receber os salários sim. O salário é de mais ou menos uns 46 mil reais. É o salário de um deputado federal, e mesmo se faltar sessões, né, até chegar ao ponto de estourar o limite de faltas, mesmo se ele continuar faltando as sessões, ele vai recebendo salário. Com as faltas não justificadas, ele tem um pequeno desconto, né? 90% do salário recebe, mas uma parte é feita de acordo com um comparecimento. Então, quando ele começar a faltar, ele vai ter pequeno desconto. Mas recebe, basicamente, quase tudo recebe sim, até estourar as faltas, como você disse.